Um grande prazer estar aqui, participar desta sessão de conversa e de homenagem ao governador Montoro, à dona Lucy. Mariana mencionou a dupla vivência dela com o governador Montoro. Eu também quero mencionar a minha dupla vivência e, por acaso, cada uma delas associada a cada um dos dois temas de que eu vou tratar aqui. A minha convivência com o governador Montoro foi nessa condição de governador. Eu era coordenador de ação regional da Secretaria do Planejamento e acompanhei muito de perto, participei bastante de toda essa história que a Mariana mencionou. E o segundo tema, que é o tema da descentralização aqui no município de São Paulo, foi um capítulo vivido no IBEAC, no Instituto Brasileiro de Estudos e Ação Comunitária, que o Dr. André e a dona Lucy, mais um grupo de amigos, formaram no início da década de 80, com o objetivo de fazer formação política, de construir debates, de, enfim, trazer novas ideias, e do qual a Fundação Konrad Adenauer foi um parceiro muito importante nos primeiros anos. O IBEAC floresceu e viveu muito bem durante 20 e poucos anos, e depois, lamentavelmente, há uns 3, 4 anos atrás, com essa crise toda do terceiro setor, o IBEAC acabou ficando um pouco mais combalido. Ainda existe, luta a duras penas para continuar sobrevivendo. E foi do IBEAC que nasceu este projeto, do qual eu vou falar um pouquinho mais tarde, de descentralização e de eleição das subprefeituras aqui do município de São Paulo. Muito bem, muito boa a exposição da Mariana. Na verdade, eu vou, acho que talvez retomar alguns dos pontos que ela falou para aprofundar um pouco a importância da gente discutir isto, como disse o Fernando, não apenas para a gente ficar aqui, enfim, rememorando as muitas e muitas histórias que cada um de nós teve com esse casal maravilhoso, mas eu acho que para a gente olhar para a importância do que foi isso, para a gente entender a importância conceitual, doutrinária do que foi feito, e a gente conseguir olhar para frente, para a nossa atuação como, enfim, administradores públicos, gestores, militantes, professores, enfim, o que quer que cada um aqui faça. A experiência da descentralização no nível estadual, que foi extremamente importante, eu queria... Mariana já descreveu a sua morfologia toda, a sua história. Eu queria ressaltar alguns pontos. Primeiro, isso que você lembrou agora, que eu acho que é fundamental, todo mundo sabe, mas é muito importante a gente ressaltar. A ditadura não tinha morrido. A ditadura tinha deixado uma herança ainda de 20 anos de amordaçamento, quer dizer, de intimidação dos quadros da administração pública. Ela mencionou isso, e vocês mencionaram isso em resposta ao colega ali, por conta da questão da participação, que é super pertinente, mas isso também se aplicava aos quadros da administração pública. Entende? Quer dizer, ninguém usava piar, não tinha contraditório, quer dizer, não havia hipótese de discussão de qualquer tipo de política pública. A oposição era feita dentro da administração pública muito... eu diria quase que sorrateiramente, quer dizer, era uma coisa no limite da clandestinidade, ou não no limite, quer dizer, para além do limite, era uma coisa clandestina. A gente não podia, quem trabalhava na administração pública tinha que se comportar, porque as penas eram pesadíssimas, né? E a questão da estabilidade não existia, dos concursos não existia, da promoção por méritos, etc. Então, o ambiente era muito ruim. E foi esse ambiente que a gente encontrou na hora de trazer ideias inovadoras do primeiro governo eleito depois do golpe civil e militar de 1964. Então foi a primeira eleição para governo estadual, e o Dr. André trouxe bandeiras extremamente avançadas para o seu tempo. Sem dúvida, as bandeiras mais avançadas de tantos governadores quanto os que foram eleitos naquele ano de 1982. Então, não foi pouca coisa, né? Essa inovação não foi pouca coisa, e ela encontrou um ambiente majoritariamente, se não hostil, no mínimo cético, em relação à possibilidade e à capacidade de mudança, né? Então esse é um ponto que eu acho que foi lembrado, e bem lembrado. O outro ponto que eu acho que é muito importante nessa conversa é a gente lembrar do que foi a Madre Teodora. Entende? A experiência de discussão da Madre Teodora foi uma experiência que começou 1 ano e meio antes, 2 anos antes da campanha, 1 ano e meio talvez, antes das eleições da campanha para governo do Estado, e pela Madre Teodora passaram, sei lá, 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, quer dizer, o que havia de mais conhecimento em matéria dos temas de administração pública, nas áreas de educação, na saúde. O SUS, em grande medida, nasceu na Madre Teodora. É claro, havia um movimento sanitarista, que era um movimento extremamente importante no nível nacional, etc., mas as formulações
dizer, muito do que veio a ser o SUS hoje nasceu na Madre Teodora, com o João Yunes, com o Otávio Mercadante, com o Carvalheiro, com aquela... Oi? Muito bem, a Madre Teodora foi a casa onde, não sei se o Fernando nasceu, mas enfim, foi foi alugada só para isso, muito bem. Então era próxima da sua casa, da Conselheiro Zacarias, mas a Madre Teodora é uma ruazinha que vai dar na Brigadeiro Luiz Antônio, paralela a Estados Unidos, ali, muito bem. Ali havia um casarão que então foi alugado para essa finalidade e que era a casa do programa de campanha, era a casa do programa, a gente brincava muito, mas era isso, era a casa do programa de campanha. Era um comitê central para o programa. Entendeu? Quer dizer, não para as ações propriamente eleitorais, porque depois tinha outras 3, 4 casas, aí abriu a casa 2, casa 3, casa 4, que era na Brigadeiro, onde ficava... Do ponto de vista de formulação de conteúdo, era. Entendeu? Agora, era uma coisa fantástica, porque os grupos tinham 30, 40, cada grupo setorial desses, e eram muitos grupos, eles tinham 30, 40, 50, 60 pessoas, que iam para lá durante a semana, que passavam lá na segunda noite, terça noite, tinha um calendário de reuniões, tinha um sistema de coordenação, tinha um sistema de registro, né? Eu trabalhei na Madre Teodora, né? Fui contratado lá profissionalmente para trabalhar na Madre Teodora, ajudava a fazer o registro das discussões dos vários grupos, e era uma coisa de uma riqueza, uma coisa assim absolutamente formidável, né? Porque em todas as áreas havia as grandes novidades que haviam ficado entaladas, entende? Na garganta de todos nós, que já éramos, eu era um jovenzinho, eu tinha 29 anos na época, 28, 29 anos, mas enfim, e todos os nós que eu já trabalhava na administração pública, mas muitas pessoas, e pessoas mais velhas, que trabalhavam e que exerciam um papel de oposição na administração pública, que passaram pela Madre Teodora. E o doutor André passava, exemplo que vocês falaram aqui, ele passava em grupo por grupo, ele queria discutir as ideias, e não raro Dona Lucy passava também. Claro, não passava lá no grupo de transportes ou sei lá do que, mas nos grupos onde ela se sentia mais concernida, Dona Lucy passava e palpitava, certo? E palpitava, porque cadê? Quem acha que a Malu é brava não sabe nada, a Dona Lucy era uma fera, entendeu? E ela botava a gente, entende? Encostava o dedo e ela cobrava, e as cobranças dela eram absolutamente pertinentes e absolutamente dentro do prumo, coisas que a gente às vezes não entendia a profundidade e em que ela tinha toda a razão de atuar. Bom, então a Madre Teodora foi um laboratório em matéria de políticas públicas extraordinário e que deu boa parte do programa, que foi o programa efetivamente exercido. Essa é uma coisa interessante, porque a questão do programa nas eleições, depois disso, virou uma banalidade. Entende? Virou uma coisa encomendada para especialistas. Eu, muitas vezes, já fui até consultado para ver se só para fazer um programa. Eu falei, não é assim. Fazer um programa não é assim. Só se for por amor, porque realmente você tem que ter identidade, né, com quem enfim, vai depois supostamente executar. Mas o programa de governo acabou virando, no mais das vezes, uma peça de publicidade. O programa é feito pelo publicitário de plantão, certo? Ele não é um programa que reflita realmente o que... Eu não vou dizer que ali estavam refletidos os anseios da comunidade, mas em grande medida estavam, porque era gente que conhecia muito bem aquelas áreas e que tinha anos e anos de militância. E militância política, militância técnica nas suas áreas. Então, aí começou uma grande escola. Quer dizer, este ano e pouco que eu passei na Madre Teodora, que eu tenho certeza de que todos os que por lá passaram sentem a mesma coisa, isto já foi em si uma grande escola, que dá um panorama de administração pública, de governo, de problemas, de dificuldades, etc., que foi uma coisa fantástica. Bom, então estas questões começaram a ser gestadas, isto que a Mariana apresentou começou a ser gestado lá na Madre Teodora, e a gente num ambiente, então, ainda de começar a botar o pescoço para fora para sair da ditadura, né, que ainda estava lá, é isso mesmo, Figueiredo estava lá e tal, a coisa foi acontecer bastante tempo depois. E as relações federativas eram muito diferentes. As relações entre União, Estados e municípios eram muito diferentes. Então, também por isto, esta reação do Montoro e a captação desta palavra, dessa bandeira, que foi a bandeira da descentralização. Então, neste período, no período do governo Montoro, houve a emenda Passos Porto, que ele ajudou a capitanear, né, que ele fez muita pressão, enfim, Serra, Paulo Renato, o pessoal foi todo para Brasília para aumentar a fatia da participação da educação, né, no bolo orçamentário, e uma série de medidas, uma atuação permanente do Montoro em benefício da descentralização político-administrativa, que significava retirar poderes do governo federal, né, que era muito poderoso por conta do período ditatorial, né, e
passar mais poderes para os estados, especialmente passar mais poderes e realmente preparar os municípios, que, como a Mariana trouxe aqui na placa, é onde o cidadão vive, é onde as suas agruras são mais facilmente percebidas. Bom, então esse é o ambiente. E o quarto ponto, ou terceiro ponto, existia de fato uma descentralização administrativa no governo do Estado através das regiões administrativas. Ela foi feita, começou no final da década de 60, 67, 68, enfim, 69, se não me engano, 70, adquiriu a sua forma final de 11 regiões administrativas, com o objetivo de promover a eficiência e a descentralização e eficiência. O discurso, se a gente pegar os decretos da época, o discurso é muito claro. É um discurso de eficiência, um discurso de, enfim, das coisas supostamente funcionarem melhor por economias de aglomeração. Não, supostamente a administração pública num estado como São Paulo começava a ficar cada mais complexa, né? Era necessário descentralizar, quer dizer, era necessário que as várias agências, os vários órgãos governamentais tivessem representações espalhadas pelo Estado, mas isso estava sendo feito de uma maneira, não é anárquica, porque há leis, digamos, econômicas que acabam em grande medida, não só econômicas, dependendo da área, que acabam determinando esse processo de descentralização. Mas transporte seguia a sua lógica, agricultura seguia a sua lógica, educação seguia a sua lógica, a saúde e assim por diante. Então, o governo de então resolveu disciplinar esse desenho e criou as regiões administrativas. E criou, Mariana, você lembra disso, as 48 sub-regiões administrativas. Então, existia um nível político-administrativo menor. De 48 para as 42 de governo, a diferença de tamanho não era tão grande. Entendeu? Então o problema não era o tamanho, né? O problema era o conteúdo dessas regiões. Era o que elas deveriam fazer. Quando vêm as regiões de governo, quer dizer, toda essa discussão que a Mariana descreveu, havia uma concepção de conteúdo para este modelo regional. Entendeu? Quer dizer, não era apenas um desenho. Claro, a gente começou por um desenho, que, como ela lembrou, foi um desenho inicialmente, foi um refazer o estudo de polaridade, de polarização, que havia sido feito 20 anos antes e que havia dado, então, uma ocasião para a criação das regiões administrativas. E era isso mesmo, a gente pedia na Telesp, eu sei lá como é que chamava na época, os mapas de telefonemas, então você via um mapa, pareciam umas flores, assim, que eram os municípios que concentravam as chamadas regionais. A gente conseguia limpar isso, né, fazer leituras, enfim, que limpava para as chamadas para outros lugares, para a região metropolitana ou para o município de São Paulo, que evidentemente polarizava muito, mas a gente tentava, com essa identificação, com esse mapa, identificar quais eram os polos regionais. Era o estudo de polarização. Certo? Isso havia sido feito. Isto foi repetido, que a polarização é um aspecto importante, mas entrou um segundo aspecto que era igualmente importante, que era a homogeneidade. Quer dizer, como é que a gente conseguia, além da polarização, reconhecendo a polarização, porque a gente tem que reconhecer isso, porque a administração pública precisa disso, como é que a gente também acrescenta a questão da homogeneidade? O Chopin costumava dizer o seguinte, para exemplificar a polarização, quero saber onde é que a noiva vai comprar o vestido, quando tinha dúvida. Então, onde é que ela compra o vestido? É lá, certo? Aquele é o polo, porque não tem vestido de noiva numa cidade, não tem loja de vestido de noiva numa cidade de 5 mil habitantes. Então, na hora da noiva dos 5 mil, onde é que ela vai comprar? No município A ou no B? No B, então é aqui. Certo? Claro, não era assim, mas enfim, ele usava esta metáfora para com muita felicidade espelhar a preocupação com a polarização. Mas as pessoas tinham que se sentir pertinentes ou pertencentes àquela região. Então, isto foi o que presidiu o estudo, o novo desenho, o mapinha com as 42 regiões, que não foi fácil, é uma briga danada. Mesmo antes, tinha projeto de lei na Assembleia Legislativa em que o deputado pedia para promover o município tal, a condição de sede de região administrativa. Como se fosse uma promoção que você dava e não um reconhecimento de uma situação de fato. Bom, chegamos ao desenho, mas a grande distinção, e que eu acho que é muito útil para a nossa segunda discussão, para o segundo tema, é esta concepção de integração entre os representantes do governo, porque esses dois colegiados, que eu acho que foram mais efetivamente implantados, né, Mariana? Quer dizer, de fato existiam em todas as 42 regiões, que era o CAI, o Conselho das Administrações Estaduais, da Administração Estadual, e que era composto pelos diretores regionais, enfim, pelo primeiro escalão regional em cada uma das 42 regiões. Esses caras, muitos deles não se conheciam.
Eles nunca tinham sentado juntos. Muitas vezes o cara da agricultura não conhecia o sujeito dos transportes. Entende? Na mesma região. O sujeito da segurança pública não conhecia, da então Secretaria da Promoção Social. Entende? Quer dizer, tinha coisas que você fala, bom, mas o que está fazendo? Está fazendo que ele está obedecendo a ordens de São Paulo. Certo? Ele está com uma coisa completamente centralizada. Não, porque era a sede da secretaria, era da sede que emanavam as ordens e as diretrizes e as ações e os controles e tudo isso. Então, foi a primeira vez, nós colhemos dezenas de depoimentos de quadros regionais, dizendo que era a primeira vez que eles sentavam para discutir a região. E as discussões eram riquíssimas, riquíssimas. Então, tinha lá o diretor do escritório regional de governo, tinha o diretor do escritório regional de planejamento, que era, enfim, a parte onde eu entrava na história, e as discussões eram muito interessantes, porque realmente surgiam soluções muito mais inteligentes do que na lógica setorial pura. Bom, ao mesmo tempo tinha o colegiado das administrações municipais, onde sentavam-se os prefeitos. E aí o pau comia, né, porque aí realmente tinha que o cobertor é curto, né, e o prefeito tinha que vender o seu peixe e tinha que provar que a prioridade era o seu município para fazer a ponte, para fazer a escola, para fazer não sei o quê. Bom, a administração local, especialmente, não especialmente, a administração regional já tinha uma burocracia numerosa. A gente fez um levantamento na época, eram cerca de 1.000 funcionários por região, em funções, digamos, de burocracia regional, quer dizer, não era de prestação de serviço, não estou falando professor, entende, médico, soldado, etc. Estou falando burocracia regional mesmo, o diretor regional, o assistente, o subcoordenador regional, não sei o quê. Esse povo era mais ou menos 1.000 pessoas, 1.000 funcionários por região. É muita gente. E pessoal desmotivado, um pessoal completamente enfim, alheio, na verdade, aos anseios da região e às necessidades da região. Então, esse era um panorama. Mas aqui em São Paulo, na administração central, certo? E eu diria até na média e alta administração do governo do Estado também havia resistência. Porque nesses quadros todos, inclusive muitos dos que passaram pela Madre Teodora, eles acreditavam na coisa, entendeu? No planejamento, no Gosplan, entendeu? Na coisa centralizada, e você faz no escritório e determina meta, objetivo, entende? Dá os meios, etc. A velha escola. E pau na máquina. Isso aqui tudo bem, perfumaria, planejamento regional, vi muito isso, é perfumaria. Então isso não entrava em conta, não era levado em conta. Então havia também muita resistência. Vocês imaginem uma coisa como o orçamento público, que é uma coisa extremamente engessada, muito técnica, muito parametrizada, é um inferno, aquele negócio é uma coisa assim, impenetrável. Convencer o pessoal todo que fazia orçamento que eles tinham que incluir prioridades regionais. Quer dizer, fugir da lógica setorial, como estava sendo administrado e como sempre funcionava o Estado, e partir para admitir uma lógica regional que exigia uma transversalidade das ações. Quer dizer, aí você tinha que discutir, nesta região a prioridade é uma ponte, nesta é um hospital, certo? Nesta é uma universidade. E era assim. Bom, Mariana falou das discussões lá. Mauro e eu presenciamos muitas discussões. O governador recebia os prefeitos de uma determinada região lá com seu deputado federal, seu deputado estadual, e ia lá e o Montoro batia o pé. Certo? Não, as prioridades regionais, quais são? A gente preparava antes, Mauro entregava para o governador a listinha, olha, governador, as prioridades regionais são essas aqui. Eles votaram, os prefeitos votavam as prioridades, isto passava pelo colegiado da administração estadual, eles qualificavam aquilo ou eventualmente desqualificavam, num sentido não pejorativo, mas levantavam os problemas, aquilo voltava para o colegiado dos prefeitos e aí se produzia a lista, e o governador com a listinha na mão. Também cansamos de ver a audiência do governador com um deputado, com 2 deputados, em que o deputado ia lá pedir uma coisa e o Montoro perguntava, mas está nas prioridades? Então, desculpe, o senhor tem que voltar lá e convencer os prefeitos, convencer a região de que isso tem que ser implantado. Então, efetivamente funcionou. E funcionou porque o pico da pirâmide, o vértice da pirâmide, era o mais motivado de todos nós para essa história. Entende? Porque ele era o autor. O Montoro, nesse sentido, era um radical, não no sentido do extremismo, mas no sentido da raiz. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo lá em cima, ele sabia qual era o papel dele, ele sabia o que era o papel das regiões de governo, e esse processo de descentralização, do ponto de vista político, conceitual,
etc. Então, era uma coisa muito... Esse é um outro ponto emblemático também. Quer dizer, o fato de que o chefe, tá certo? O coordenador, o líder, ele está convencido. E ele lidera. Isso nos dava, a nós todos, uma tranquilidade para trabalhar que era incomensurável. Né? Porque a gente estava trabalhando realmente com ânimo, com gás, com uma paixão pelo que a gente estava fazendo, que é uma coisa assim, rara. É como as paixões amorosas. A gente tem, sei lá, 1, 2, 3, alguns não tem nenhuma, outros muito mais do que 3, acho que não tem, aí já chama outra coisa. Mas eu tive 2 ou 3 paixões de trabalho, entende? Foram muito felizes. Sim, uma delas foi ter participado deste processo, ter acompanhado esse processo. A gente viajava pelo interior, discutia com o pessoal do estado, com aqueles velhões e tal, completamente acomodados, que não queriam nada com nada, isso não vai dar certo, não sei o quê. E você vai em cima. E os prefeitos querendo partir para aquela política miúda. Enfim, foi uma experiência fantástica. Brigamos muito, discutimos muito, a gente quebrava o pau, porque eu estava no planejamento, tinha uma lógica de orçamento, tinha o Serra como secretário, etc. Então tinha todo um estamento aqui por trás, que era uma história, tá certo? Eles estavam lá, tinha um Chopin de líder, tinha um Cepan inteiro fazendo de agitação pelo interior inteiro e promovendo, e fazendo vaca mecânica, e fazendo um monte de coisa que... interior na praia, nossa, um monte de ações concretas, mas eu acho que foi uma experiência extremamente feliz. Bom, o que é importante para transitar para o segundo ponto, que eu devo estar quase estourando? 10 minutos. Bom, o que é importante? Eu acho que o que é importante é a ideia de que a gente sai de um modelo que é apenas territorial, né, que é a história das regiões administrativas e sub-regiões, e a gente passa para um modelo que tem conteúdo. Então tinha uma concepção de governança, de governabilidade. Isto era um escritório regional de governo. O Mauro coordenava escritórios regionais de governo. Então não é um nome, não é gratuito isto, certo? Então isso tem, mais uma vez, né? O Montoro sabia, Chopin quando propôs, o Montoro sabia o que estavam fazendo. Então é governo. Então é para não é inverter, mas é para questionar, ou é para inserir uma outra lógica, que é a lógica intersetorial, que é a lógica regional. Você não faz planejamento setorial de um setor. Claro, pode fazer também, mas é de um setor. Mas se você pensar em desenvolvimento regional, você não faz isso olhando só para a agricultura, por mais agrícola que seja aquela região. Certo? Você tem que olhar para o conjunto. Então, era uma subversão desta ordem, e aquilo tinha um conteúdo que eu acho que veio inspirar a experiência da qual eu vou falar pouco, porque lamentavelmente eu não encontrei mais material nenhum disto. Eu participei do IBEAC durante muitos anos, mas infelizmente, acho que por conta desta crise também, o IBEAC teve que se mudar 2 ou 3 vezes e a documentação acabou se perdendo. E lamentavelmente eu não achei a minuta de decreto, ou minuta de projeto de lei que Dona Lucy e eu levamos à prefeita Luísa Erundina em 90, 91, por aí, e que era justamente esta proposta de promover aqui no município de São Paulo, que contava então com as administrações regionais. O Jânio ainda tinha explodido as administrações regionais, o número delas, mas enfim, era dotar as administrações regionais de São Paulo já com este conceito de subprefeitura, que foi um conceito que apareceu mais tarde, mas que já tinha este conceito de ser realmente uma subprefeitura, uma unidade de prestação de serviços, uma unidade também de integração regional, não é? Quer dizer, no caso micro-regional, mas um micro-regional em São Paulo. Uma subprefeitura tem hoje, eu não me lembro na época, mas não era tão diferente, uma subprefeitura hoje tem no mínimo 250 mil habitantes. 250 mil você deve ter mais ou menos, sei lá, 25 cidades no estado de São Paulo que tem mais de 250 mil habitantes. Então são cidades de porte médio para grande. 250 mil habitantes na Europa é uma cidade grande. Certo? Na Alemanha mesmo, na Holanda, 250 mil é muita gente. Você tem subprefeitura aqui com 500 mil, com 700 mil habitantes. É uma loucura. Então, é impossível governar uma cidade desse jeito. Bom, então havia uma noção de governança, havia uma noção de prestação de serviços, de integração da prestação de serviços, de reforço da autoridade do subprefeito e de reforço como? De reforço pela legitimação. De reforço por um processo que tinha um forte parentesco com o modelo parlamentarista, em que o que se propunha eram eleições para os conselhos regionais, eleições diretas, supervisionadas pelo TRE, para os conselhos regionais em cada subprefeitura.
O prefeito, que também havia sido eleito, que portanto era igualmente legítimo, ele proporia o nome do subprefeito àquele conselho, o conselho examinaria se no segundo, no terceiro veto que o conselho fizesse, então pronto, melava tudo e convocava novas eleições. Então era um pouco esse jogo parlamentarista de pesos e contrapesos entre os componentes principais do sistema e que acabavam dando um equilíbrio para isso. Mas eu acho que muito deste modelo, que então foi desenvolvido no IBEAC, e é o outro ponto, né, com reuniões e reuniões com o Dr. Paulo Lomar, Dr. Alaor Café Alves, Chopin, enfim, Dr. André, Dona Lucy, mais um monte de gente, eu me lembro bem desses nomes, e que depois de muita discussão, inclusive o que é viável, o que não é, tinha, enfim, 2 juristas de peso, além do próprio Montoro, mas 2 juristas de peso, e com o Paulo Lomar, que entendia muito direito urbano, e o Alaor também. Então foi uma coisa muito elaborada e com muita participação. Assim, muita participação não quer dizer participação ampla, popular, mas assim, o Montoro chamava um monte de gente. Entende? A gente ia para o IBEAC, fazia aquelas reuniões, tinha um monte de gente. Tinha muitas vezes 10, 15, 20 pessoas para discutir um tema árido, um tema difícil e tal, e elaborar aquilo, dar aquilo a forma de um projeto de lei e levar isso até a prefeitura. Essa era uma coisa também formidável do Montoro, que muitas vezes chamava a gente, os bagrinhos lá, botava a gente lá em volta, e alguns bagrões também, mas botava a gente em volta da mesa, ele ia publicar, eu lembro direitinho, um artigo na Folha, sobre não sei o quê. Então ele pegava o artigo que ele ia mandar para a Folha, ele nos dava uma cópia para cada um, e aí ele queria que a gente discutisse, que a gente dissesse o que achava, e aí as tantas falaram, você não disse nada, o que você está achando disso? Você gostou do artigo, o que você tem a dizer? E cutucava, entende? Quer dizer, não é que ele estava fazendo ali cumprindo tabela, entendeu? Dizendo, pronto, a gente põe lá, os caras discutem e depois eu faço o que eu quero. Não, ele queria ouvir. E ele incorporava mudanças que a gente sugeria. Entende? Era uma coisa formidável. Então, realmente foi uma escola de vida. Aprendi muito e realmente a minha formação básica, a minha graduação e pós-graduação em administração pública foi feita com a convivência no governo Montoro e com a convivência com os dois, Dr. André e Dona Lucy, ao longo destes anos todos de IBEAC. Lamentavelmente, a experiência das subprefeituras, da eleição das subprefeituras não foi adiante, não foi encampada, depois ela foi retomada a partir da própria Constituição, depois da lei orgânica do município, como a Mariana lembrou, essas ideias foram implantadas, mas lamentavelmente as subprefeituras hoje continuam sendo algo muito mais parecido com o que eram as administrações regionais do que com qualquer dessas coisas que a gente está falando. Isto, lamentavelmente, em uma cidade do tamanho de São Paulo, com tantas administrações, de tantos matizes político-ideológicos que já passaram por lá nesses 20 anos, de lá para cá, mas é uma caveira de burro, não se consegue mexer nesse negócio. É muito difícil. O regional é muito difícil, porque no Estado também não foi para frente. O governo seguinte praticamente aniquilou, tornou isso uma coisa política no pior sentido da palavra, de nomear os apaniguados e tal, e de não dar nenhuma importância, não tinha mais nada dessa sofisticação intelectual e deste refinamento que tinha a ação deste modelo regional que foi implantado no governo Montoro e que efetivamente funcionou. Então, infelizmente, o das subprefeituras nem veio à luz. Quer dizer, viu à luz o projeto de lei, mas não houve nada de implantação. O outro funcionou com uma riqueza formidável durante 3 anos, que foi o tempo de fazer os decretos, de montar os modelos regionais, nomear as pessoas, etc. Então, 3 anos assim, absolutamente plenipotenciários em termos da sua capacidade. E depois, enfim, tábula rasa. E, lamentavelmente, eu acho que o estado hoje das regiões no estado de São Paulo é absolutamente anêmico, desse ponto de vista. Não há nada, eu acho que não há nenhum movimento de integração. Em que pese o fato de que, depois da Constituição, o Estado passou a ser autoridade para legislar sobre regiões metropolitanas, que é um nível muito mais estruturado de governo, que prevê a participação de administrações, que prevê a participação das prefeituras, mas tampouco nas regiões metropolitanas foram implantados mecanismos sequer semelhantes a esses aqui, ou com a efetividade que tiveram esses mecanismos. Isso tudo com fundo metropolitano, quer dizer, com muito mais instrumentos e muito mais legitimidade, digamos, jurídica
né, para que o modelo funcionasse. Então, é isto, de novo agradeço, acho que é uma excelente chance da gente refletir, trocar ideias e olhar para frente, né? Pensar o futuro, que acho que é a melhor homenagem que a gente faz para essas pessoas todas. Bom, muito obrigado.